Quem é convidado aqui? Levanta a mão, por favor. Amém. Então, até mesmo quando eu cheguei, né, a primeira vez, convidado pelos meus pais, bate aquela dúvida sobre o que é relacionado, o que é tratado, né? Tanto no encontro, tanto as semanas que são aqui mesmo na igreja. E eu decidi, pedindo direção a Deus, como iria passar. Qual talvez a dúvida de alguém e tudo mais. Eu queria dar uma palhinha sobre um dos assuntos que é relacionado, que eu acho que abrange muita gente. Às vezes 99%. Porque são muitas coisas que a gente deixa guardado e às vezes até esquece que tem. Eu queria falar sobre um pouco de o perdão. Porque muitas das vezes a gente pensa nos nossos erros como muitas das vezes as pessoas em forma de os pecados, muito estressado, muito estourado. Às vezes uma pessoa que fala palavrões, outras pessoas que assim não consegue se administrar, né? Se administrar. E às vezes o perdão vai deixando um pouco de lado, como se não fosse um pecado, né? Às vezes a gente acha que assim, eu sou crente, mas eu não esqueço, né? Essa famosa frase, né? Mas a palavra de Deus diz que a gente tem que perdoar. Da mesma forma que Deus manda, coloca no mar do esquecimento, nós também temos que colocar, né? E aqui, vou ser bem breve, tá? Não precisa abrir Bíblia nem nada, vou ser bem breve mesmo. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando a gente tem a verdadeira coragem, porque muitas das vezes a gente não tem muita coragem de dizer, de assumir, né? E não é para os outros assumir pro Mateus, tipo assim, pô Mateus, tô com isso. Não, é para você mesmo. É para você mesmo, porque é uma coisa íntima. Muitas das vezes a pessoa que você tem que perdoar, ela não está sentindo. Você está sentindo. Você fica incomodado, né? Então assim, tem muitas das vezes que assim, não, depois eu resolvo. Só que tudo vai chegando, vai te atrapalhando em muitas outras áreas, não só o espiritual. Porque às vezes a pessoa nem tem o espiritual, mas precisa perdoar. Tem muitas pessoas que às vezes atrapalham no trabalho, financeiramente, no trabalho, profissionalmente, em casa, em família. Às vezes você se estressou no trabalho e precisa perdoar o seu irmão, só que o seu irmão do trabalho, a colega de trabalho, e você chega estressado. Então, às vezes você acaba colocando um pouco de culpa, um pouco de raiva em cima do seu marido, em cima da sua esposa, e não é assim que a coisa tem que andar. Então, no encontro, você é trabalhado nisso. Tem perdões que você nem sabe que tem que liberar. E como a gente aprendeu lá, e desejamos que vocês convidados também aprendam, a se administrar, a ver que assim, caramba, nossa, realmente eu tenho isso. Realmente eu vejo, eu estou começando a enxergar os meus pecados, as minhas falhas, tudo aquilo que vai me remoendo. Que muitas das vezes a gente olha para uma certa pessoa e essa pessoa está bem, e é a gente que está mal. E a gente pede para Deus, poxa Deus, eu queria tanto que pedir perdão para a pessoa, mas eu não sei. Eu não sei como são as palavras, eu tenho medo de chorar e tudo mais. Então assim, a Universidade da Vida ajuda nisso, te ensina disso. Porque às vezes é bem mais simples do que parece, né? E lá em Marcos 11, capítulo 11, versículo 25 e 26, ele diz sobre o pecado, sobre essa questão de a gente deixar um pouco de lado e não levar como uma coisa séria, uma coisa importante para nós. Porque muitas das vezes tem pessoas que sentem esse perdão quando vê a pessoa. Quando não vê, morreu. Mas está dentro da gente.
Em Marcos diz, 25, 26, 11, 25, 26. E quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe seus pecados. Mas, se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Então a gente vê como uma coisa séria, porque muitas das vezes a gente está com mágoa de todo mundo é o culpado. Mas chega lá, na hora de dormir, Senhor, perdoa os meus pecados. Infelizmente, na palavra mesmo diz, ele diz que não aceita. Só que isso passa do momento que você tem o discernimento, você tem a sabedoria disso. E muitas das vezes, você não tem. Então é uma coisa administrada, é uma coisa ministrada no encontro, e não só nesse título, né? São várias outras. Financeiro, que muitas das vezes, muitas igrejas têm medo de dizer sobre financeiro. E é uma coisa que necessita. Porque muitas das vezes a pessoa se perde por conta de financeiro. Às vezes acha que é por causa de uma traição, acha que é alguma coisa que restringe ela se sente mal e não consegue fazer, mas às vezes é o financeiro. E você aprende a administrar essas coisas também. O casamento, porque muitas das vezes a gente se sente bem na igreja, chega em casa e não se sente bem. Tem muitas das vezes que a gente gosta dos outros, ama os outros, na rua, e chega em casa a gente não ama, a gente distrata, a gente magoa. E o primeiro lugar que você tem que se sentir bem é na sua casa, porque é o seu conforto. Se tiver alguma coisa perigosa na rua, você vai para casa. Quando acabarmos aqui essa festividade, vamos para casa. Então é o primeiro lugar que você tem que estar bem. Só que para você colocar esse lugar bem, o primeiro lugar tem que ser você. Porque você reflete as coisas, você coloca as coisas na sua casa. E eu fiquei pensando, estava conversando com a minha esposa, Bia, sobre a água. Né? Eu comentei com ela, qual o peso da água? Eu fiquei pensando, qual o peso da água? Porque eu vi um carro passando com uma máquina de lavar, estava chovendo, aquilo ali vai encher. Vai chegar lá, vai ficar pesado. Aí eu fiquei pensando, qual o peso da água? Quando a gente toma um banho, a gente não sente a pressão da água, a gente não se abaixa, né? Então vamos considerar que é leve. Só que depende da quantidade. Porque às vezes um perdão, às vezes pode ser uma água caindo na sua mão. Mas 2, 3 perdões que você não libera, já é uma quantidade maior. Então tem vezes que, mesmo que você aceite ser mudado, você mesmo tem que se reconhecer. Porque muitas das vezes a gente está colocando só o peso da água na gente. Porque, por exemplo, tem pessoas que têm uma garrafa de 20 litros nas costas e a pessoa fica assim, andando, olhando para baixo. E muitas das vezes as pessoas são ministradas querendo olhar para o céu e não conseguem. E a pessoa pensa, poxa Deus, tantas coisas que eu faço para a sua obra, eu canto, eu toco, eu danço, eu ajudo na limpeza, eu fico no portão, e o que falta? Não consigo sentir esse amor, eu não consigo me sentir perdoado. Às vezes é a falta do perdão. Você pode fazer tudo, mas você não liberando o perdão, sentindo essa mágoa dentro de você, você não consegue fazer nada. Você sempre fica mal. E tem pessoas que quando Deus fala, olha para mim, você está olhando para baixo, porque tem um peso aqui. Então assim, quando você reconhece, entende a importância desse assunto, a importância desse sentimento, você se liberta. Tem pessoas que chegam assim no encontro e conseguem sair libertos. Tem pessoas que chegam lá com uma caixa d'água nas costas e cheia, não vazia. Então assim, são muitas coisas ministradas, são muitas coisas faladas e vividas. Como a Dana mesmo disse, a gente vive o que a gente ouve. Então é uma coisa assim, sobrenatural mesmo, muito bom. Se você está curioso, participe, porque não podemos falar nada. Então, qualquer dúvida, pode falar com a secretária Dayana, o pastor Márcio,
Porque é uma coisa que a gente descobre pecados, erros que a gente acha que é mínimo ou que a gente nem sabia que tinha. E às vezes quando a pessoa bota a mão na sua cara, você fala, eu tenho isso, né? E só que tem um ponto nisso de você reconhecer, você tem que ter coragem, porque você não pode pensar no próximo. Porque se você chegar aqui, você ser confrontado e você voltar da mesma forma, fica tranquilo que o mal, a pessoa que estava te olhando não vai ficar rindo, não vai ficar assim, nossa, gente, se ajoelhou, ele chorou, sei lá o que, não, fica tranquilo. Mas o mal vai junto com você de novo, porque você vai chegar aqui cheio de mágoa, cheio de o sentimento, não só disso, qualquer outro. Às vezes a pessoa acabou de brigar com o seu cônjuge em casa e veio para a igreja. E em vez de sair daqui vazio, cheio da graça de Deus e voltar, ele volta com a mesma mágoa. E muitas das vezes a gente vê que acha que não tem solução. Poxa, eu vou para a igreja e não muda, eu volto da mesma forma. Então isso só depende de você. Não depende do pastor, não depende de ninguém. Depende exclusivamente de você. Então a Universidade da Vida te ensina a isso. Dessa mesma forma, como se fosse uma criança mesmo. Eu não sei. Eu tenho muita raiva, eu tenho a ira e tudo mais. Vai aprender. Nossa, eu peco muito, eu falo mal dos outros e tudo mais. Você vai aprender. Nossa, é porque eu não consigo ficar ouvir opiniões. Eu quero fazer o que eu quero. Então você vai aprender. Então isso daí, fique tranquilo. Apenas tenha a curiosidade, tenha a vontade, tenha a coragem e participe do encontro. Porque as pessoas que estão aqui se formando hoje não foi à toa. Com certeza foram libertas, com certeza foram ministradas e está no coração. Não estamos aqui à toa. Então, perdoe. Isso é só uma palhinha do que é o encontro. São 9 semanas, sempre com uma ministração diferente, sempre com uma coisa que você fica, caramba, isso daí estava escondido, eu achei e arranquei fora. Então, fique com Deus, vamos aproveitar essa formatura. Tenham curiosidade, tenham coragem de estar no 10.0. 10.0, verdade. Tinha que esquecer. Tá? Para que vocês possam viver o sobrenatural e estar aqui dizendo o testemunho de vocês. Amém? Agradeço.